Bom dia, pessoal. Como eu falei para vocês, eu estou gravando uma aula e a nossa aula vai versar sobre as aulas presenciais que eu dei essa semana e para a semana passada. A gente vai verificar como a gente consegue calcular probabilidades de uma distribuição contínua. No caso, a gente está falando da distribuição normal ou gaussiana. A, a função normal, ela tem o formato de sino, como vocês podem ver no slide. Ela é simétrica em relação à média, certo? E quando os meus intervalos em relação à média, eles são múltiplos do desvio padrão sigma, os valores de probabilidade são conhecidos. Por exemplo, se eu quiser calcular os valores, a probabilidade de um determinado valor da variável aleatória se encontrar entre a média e a média mais um desvio padrão e a média menos um desvio padrão, esse valor de probabilidade é de 68,26%, certo? Para qualquer média e para qualquer desvio padrão, desde que o intervalo seja simétrico em relação à média e sejam múltiplos de desvios padrões, esses valores são conhecidos. Para dois desvios padrões para cima e para baixo, dá 95,44%. Para três desvios padrões, a probabilidade de o valor que eu medir da variável aleatória se encontrar entre μ menos 3 desvios padrões e μ mais 3 desvios padrões e 99,74%. Tá ok? Bom, a gente vai ver que também uma propriedade importante de uma função de densidade de probabilidade é que se eu quiser calcular a probabilidade sobre o domínio da variável aleatória, no caso da normal é menos infinito até mais infinito, a probabilidade dá sempre 1, ou seja, a área embaixo da curva vai ser sempre 1. Como ela é simétrica, exatamente em μ, à esquerda a área é 0,5, à direita a área é 0,5. Ok? Então essa é uma propriedade importante que a gente vai ver, vai ser bem útil a seguir. Em alguns cálculos a gente vai se lembrar dessa propriedade. Tá ok? Essa aqui é a distribuição normal da normal reduzida, ou seja, é uma normal como outra qualquer, só que ela tem média 0 e desvio padrão 1. Ok? Então, através desta normal, a gente calcula a probabilidade na tabela. Então, a relação entre o valor de z, que é o valor da normal reduzida, e o valor de x, que é o valor da variável aleatória de média μ e desvio padrão sigma, se dá através dessa relação. Eu tenho do μ, tendo sigma, e tendo a variável que eu quero calcular a probabilidade, eu calculo z. Tá ok? A gente vai ver isso daqui a alguns minutos, como calcular. Essa aqui é a tabela de distribuição normal. Então, a tabela Z, nós temos aqui na primeira coluna o valor de Z, né? a primeira casa e a primeira casa antes da vírgula e a primeira casa depois da vírgula. E essas seriam as linhas, ok? As colunas seriam a segunda casa decimal. Por exemplo, se eu quisesse calcular o valor de z igual a 0,56. Quando eu entro no cálculo do valor de z, na realidade eu estou calculando o intervalo, sempre entre 0 e z. No caso, nosso z é 0,56, seria o intervalo entre 0 e 0,56. Esse intervalo a gente encontra da seguinte maneira. A gente vai na primeira coluna e verifica 0,5 e o dígito, segundo a casa depois das vírgulas, seria o 6. Então a gente vai nas próximas colunas 0,50, 0,51, 0,52, 53, 54, 55, 56 e ver o valor do cruzamento desta linha com esta coluna e chegamos a 0,21226. Ou seja, a probabilidade do valor de z se encontrar entre 0 e 0,56 é de 0,21226, cerca de 21,23%. Tá? É assim que a gente identifica uma área, né, que é definida por P, que na realidade é uma probabilidade, tendo o valor de z. Outro exemplo, por exemplo, 1,23.
a gente iria nessa primeira coluna 1,2, 1,20, 1,21, 1,22, 1,23. Seria 0,39, 0,65, ok? Vamos lá. Essa aqui é a figura que vocês têm na tabela de vocês, no canto superior direito. Como eu falei anteriormente, quando você encontra o valor de z na tabela, na realidade você está encontrando uma área debaixo da curva do intervalo 0 até z, ou 0, ou de menos z até 0, caso z seja negativo. Tá? Como a curva é simétrica, tanto para z negativo quanto para z positivo, a área vai ser a mesma. Então, de 0 até menos 1, a área vai ser a mesma que... desculpem, de menos 1 até 0, a área vai ser a mesma que de 0 até 1. Tá ok? Vamos continuar. Vamos ver um primeiro exemplo. Quando um dos limites é o 0, por exemplo, eu estou querendo calcular a probabilidade dentro do intervalo 0 até 1,2. Ok? Então, nesse caso aqui, quando um dos limites é o 0, o cálculo é direto. Você vai na tabela, procura um desenho igual a 1,2 e você acha essa área em vermelho direto, sem nenhum cálculo extra. Então, seria, por exemplo, 1,2. Eu teria aqui, né, o valor de 1,20. Né? Entraria 1,2 na primeira coluna, na coluna 0, 1,20, o que me daria 0,38493. Tá ok? Da mesma forma, se o z for negativo e um dos limites for o 0, o cálculo também é direto. Então, eu quero calcular a probabilidade no intervalo entre menos 0,68 e 0. Certo? Então, como é que eu faria isso? Na tabela Z, eu veria aqui na coluna, primeira coluna, 0,6, 0,68. Então, me daria o resultado 0,25175, que é a probabilidade de Z se encontrar no intervalo menos 0,68 e 0. No caso de intervalos em que cruzam o zero, ou seja, um dos lados é negativo e outro positivo, basta somar as duas áreas, certo? Porque eu entraria na tabela e acharia o valor para z igual a 0,46 e para z igual a 2,21 no nosso exemplo. Vamos ver aqui. 0,46, 0,4, coluna 6, 0,1724. 2,21, coluna 2,2, 2,20 e 2,21. Seria 0,48645. A área total seria a soma desses dois valores. Né? Por quê? Porque eu estou cruzando o zero, essas duas áreas são contíguas, basta somar e você tem a probabilidade no intervalo. Ok? No caso de intervalos em que um dos limites é menos infinito ou mais infinito, no caso aqui, P de z menor ou igual a 0,6. Ou seja, eu quero calcular a área embaixo de menos infinito até menos 0,6. Seria essa área em vermelho. Ok? E eu não tenho essa área na tabela. Eu tenho a área dada por menos 0,6 e 0, que seria esta área aqui, 0,22575. Mas lembre-se, da metade da curva até menos infinito, essa área total aqui vale 0,5. Então, basta eu subtrair de 0,5 o valor que eu encontrei na tabela relativa a esta área. Então, seria 0,5 menos 0,22575. Essa área em vermelho, na realidade, seria 0,2743. Tá ok? Aqui eu tenho onde eu calculei o valor para z igual a menos 0,6. Vou na primeira coluna, 0,6, 0,60, 22,575. Como eu quero a área na realidade em relação
a menos infinito, eu tenho que subtrair este valor de 0,5, o que dá 0,2743. Tranquilo? Então vamos continuar. P igual maior Z, a probabilidade de Z ser maior ou igual a 1,68. É a mesma coisa, só que do lado direito agora. Tá? Então, na realidade, eu quero valores iguais ou maiores que 1,68. Tá, ok? Então, eu teria, na realidade, que calcular a probabilidade entre 0 e 1,68. Isto aqui eu consigo na tabela Z. E eu subtraio de 0,5 este valor, certo? 0,4532, porque eu sei que da metade, ou seja, do zero para infinito, esse valor de área aqui é 0,5. Tá? Então, novamente, é a mesma lógica do intervalo anterior, só que agora eu faço para o lado direito. Ok? Então, eu entraria aqui na tabela 1,6, coluna 8, 1,68, e eu acharia, e eu acharia 0,45352. Subtrair de 0,5 e acharia a área que eu estou interessado, ou seja, a área abaixo da curva para valores de z maior que 1,68, que seria 0,04648. Ok? Probabilidade de z se encontrar no intervalo 0,58 menor ou igual a z menor ou igual a 23. Uma coisa que eu quero falar para vocês. Não tem problema ser menor ou igual ou ser menor. Tá? Como eu estou calculando uma área, se eu calcular, se a minha equação contiver a igualdade, ou seja, se for menor ou igual ou for menor, o resultado é o mesmo, porque para distribuições contínuas, se eu incluir o ponto no intervalo ou não incluir um ponto no intervalo, não faz a menor diferença, porque na realidade eu estou calculando uma área. Tá? Então, como a área no ponto é igual a zero, certo? Não, não há diferença entre eu calcular, por exemplo, a probabilidade de 0,58 for menor ou igual a z menor ou igual a 1,23, ou a probabilidade de 0,58 for menor que z e z for menor que 1,23, certo? Com igualdade ou sem igualdade, a probabilidade é a mesma, certo? Nesse caso aqui, como é que eu faço? Como o intervalo ele está no mesmo lado, ou seja, ele não cruza o zero, é simplesmente a área maior menos a área menor. Tá, ok? Então, nós vamos na tabela, achamos para z igual a 1,23 o valor da área e para z igual a 0,58. Naturalmente, certo? O valor de área para z igual a 0,58 vai ser menor que para z igual a 1,23. Como nós vemos aqui, acharemos na tabela para z igual a 0,58, 0,21,904. E para z igual a 1,23, nós vamos achar 0,39,065. Fazemos a diferença e achamos a área entre o valor de z 0,58 e 1,23. Aqui está, novamente, como eu acho na tabela esses valores: 0,58, 0,21,954, 1,23, 0,39 e 0,65. Para achar a área no intervalo, nós simplesmente subtraímos a área menor menos a área maior. Ok? Mas lembre-se, isso só vale quando o intervalo está no mesmo lado, certo? Vamos fazer um exemplo agora prático. Né? O salário dos funcionários de uma empresa é normalmente distribuído com média de R$ 1.500 e desvio padrão de R$ 150. Determine a percentagem de funcionários cujo salário situa-se. Bom, vamos começar com o item A, acima de R$ 1.650. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é quais são os valores da média MI e do desvio padrão. Isso é dado do exercício, no caso, a média é R$ 1.500 salário e o desvio padrão é de R$ 150. Ok? Novamente, só abrindo um parênteses, certo? A gente já sabe que 99,73% das pessoas ganharão
um salário que se encontra entre R$ 1.500 mais 3 resíduos padrões para cima e R$ 1.500 menos 3 resíduos padrões para baixo, certo? Conforme eu tinha explicado no começo, no primeiro slide, quando o intervalo que você está calculando ele é centrado na média e é múltiplos de resíduos padrões, os valores de probabilidade são conhecidos. Mas no nosso caso, a gente quer a probabilidade de um funcionário ganhar acima de R$ 1.650. Então, a primeira coisa que a gente tem que verificar é transformar esse valor para Z. Né? Então, isso significa que vamos transformar P de x maior ou igual a 1.650, significa acima ou igual, tanto faz, certo? Como eu falei, eu calcular P de x maior ou igual ou P de x maior que 1.650, a probabilidade será a mesma, certo? Porque incluir ou não incluir o valor de o ponto 1.650 não vai alterar a probabilidade em distribuições contínuas. Ok? Então, novamente, vamos ver como calcular o valor de z. Nós temos o valor de μ, que é 1.500, o valor de sigma, que é 150. Simplesmente aplicamos a equação z igual a x menos μ sobre sigma. 1.650 menos 1.500 dá 150, dividido por 150, z igual a 1. Tá? Mas lembrem-se, certo? Antes de... continuamos, eu lembro vocês daqui a pouco. Então, nós vamos na tabela e achamos para z igual a 1 o valor de 0,34134. Então, entre o intervalo 0 e 1, a probabilidade seria de 0,34134. Entretanto, a gente não quer entre 0 e 1. A gente quer maior que 1, maior que 1.650. Então, o que a gente faz? Esse é o valor de A, né? Da área A, que seria o intervalo entre 0 e 1, que a gente tira da tabela. Esse seria o valor de B, que é o valor que nós queremos, P de Z maior ou igual a 1. Ou, em X, seria P de X maior ou igual a 1.650. Tá? Como a gente calcula, então, a área B? A gente lembrando que A mais B é 0,5, ou seja, a metade a partir do zero. Essa área aqui, ela vale exatamente 0,5, porque a curva é simétrica. Então, basta a gente subtrair de 0,5 o valor que a gente achou na tabela e vamos encontrar 0,15866. Ou seja, para um salário maior ou igual a 1.650, a probabilidade de encontrarmos alguém de selecionarmos alguém aleatoriamente dentro dessa empresa que ganha o salário de mais de R$ 1.650 é de apenas 15,87%. Ok? Abaixo de R$ 1.300. Isso significa que P de x é menor ou igual a 1.300, certo? Para x igual a R$ 1.300, a gente calcula o valor de C. Novamente, nós vamos ter z igual a x menos μ sobre sigma, o que daria 1.300 menos 1.500 sobre 550. O valor de μ e de sigma não muda, porque todos os intervalos que a gente está querendo calcular são intervalos para a mesma distribuição. Então, μ e sigma vão ser os mesmos ao longo de todo esse exercício. Ok? Menos 200 sobre 550 dá o resultado de menos 1,33. Então, vamos calcular. Achamos na tabela, certo? A probabilidade do valor de z se encontrar entre menos 1,33 e 0, que é de 0,40,824. Mas nós queremos o quê? Nós queremos valores abaixo de menos 1,83. Então, novamente, esse valor nós achamos na tabela, esse valor aqui que nós queremos calcular, que é a área B. Então, como fazemos? Novamente, lembramos que a metade da curva, certo? Ela vale exatamente 0,5. Tá? Então, A mais B é 0,5. Logo, B é 0,5 menos o valor que encontramos na tabela, que dá 0,09176. Significa que, se selecionarmos aleatoriamente uma pessoa na empresa, a probabilidade dessa pessoa ganhar menos de R$ 1.300 é de apenas 9,18%. O próximo exercício, entre R$ 1.600 e R$ 1.800. Significa que a probabilidade
de alguém ganhar entre R$ 1.600 e R$ 1.800 é o que nós queremos determinar. Nós então transformamos os dois valores em z. Primeiro valor, x igual a 1.600, jogando na equação z igual a x menos μ sobre sigma, 1.600 menos 1.500 sobre 150, dá 100 sobre 150, o valor de z é 0,67. Para 1.800, fazendo o mesmo cálculo, nós achamos o valor de z igual a 2. Então, basta entrarmos na tabela e acharmos o valor para z igual a 0,67 e z igual a 2. 0,24857 e z igual a 2, 0,47725. Então, como fazemos? Como os valores estão no mesmo lado, certo? O intervalo não tem sinal trocado, ambos são positivos, basta você subtrair a área maior, da área menor. Então, a área menor seria o valor para z igual a 0,67. A área maior seria o valor para z igual a 2. Então, a diferença entre a área maior e a área menor é o valor da probabilidade que nós estamos procurando. Certo? 0,47725 menos 0,24857, que me dá 0,22868. Ou seja, a probabilidade de selecionarmos ao acaso uma pessoa nessa empresa e ela ganhar entre R$ 1.600 e R$ 1.800 é de apenas 22,87%. Abaixo de R$ 1.700. Então, queremos um valor abaixo de R$ 1.700. Isso significaria Px menor ou igual a 1.700. Certo? Para x igual a R$ 1.700, z teria que valor? Achando na fórmula, 1.700 menos 1.500 sobre 150, seria 200 sobre 150 igual a 1,33. Achamos na tabela 1z igual a 1,33, que é o mesmo valor negativo, porque como a curva é simétrica, né? O mesmo número, tanto sendo negativo quanto positivo, a área que nós vamos calcular ela é igual. Então, novamente achamos o valor 0,40824. Abaixo de R$ 1.700 significa todos os valores abaixo de z igual a 1,33. Então, na tabela, nós achamos esse valor em marrom. Mas o que nós queremos calcular é o valor da área marrom e da área amarela. Mas lembre-se, a área amarela é exatamente a metade da curva. A metade da curva ela vale 0,5. Então, essa parte em amarelo, a área A, vale 0,5. E a parte que nós achamos na tabela, a área que nós achamos na tabela, é a área em marrom e vale 0,40824. Então, basta a gente somar A com B e obtemos o valor de 90,82%. Certo? Então, a chance de nós encontrarmos alguém que ganhe 1.700 ou menos é de 90,82% nesta empresa. Qual é o salário dos 10% mais bem remunerados? Isso significa que queremos calcular o valor de X para o qual somente 10% dos funcionários ganham um valor igual ou superior. Ou seja, queremos saber os 10% melhores salários. Ou seja, a partir do valor que nós encontrarmos, apenas 10% das pessoas vão ganhar um salário igual ou superior. Bom, esse 10% aqui é uma área. Tá? É uma probabilidade. Então, nós na realidade estamos, através de um valor de área, queremos achar um valor de z, e a partir de z, nós acharemos o valor de x. Então, primeiro, precisamos descobrir o valor de z, e então descobrir o valor de x. Então, veja só. O que nós queremos? Nós queremos os 10% maiores salários. Então, essa área aqui à direita da curva, naturalmente. Certo? É a área B. Mas eu sei que a área em marrom e a área em amarelo, ela vale 0,5. É exatamente a metade da área total da curva. Então, se A mais B é 0,5 e eu sei que B é 0,1, naturalmente a área é 0,4. Essa área aqui nós conseguimos encontrar porque
é a área que está referenciada em relação ao zero. Tá? Então, a gente vai na tabela, certo? E achamos o valor de Z, que equivale a uma área igual a 0,4. Então, nós encontramos aqui na tabela os valores de área, né? Achamos para o valor 0,4, 0,38, 88, 0,39, aproximando de 0,4, 0,39, 973 e 0,40, 147. Qual é o valor mais próximo de 0,4? Basta fazer a diferença, certo? Quem está mais próximo de 0,4? 1,28, né? 1,2, coluna 8, 1,2, coluna 9. 1,28 ou 1,29. A gente faz a diferença em relação a 0,4 e verificamos que o menor valor é z igual a 28. Ok? Então, o valor mais próximo para uma área de 0,4 seria z igual a 1,28. Tá? Bom, achando o valor de z, o resto fica muito fácil. Por quê? Qual seria o valor de x? Achado o valor de z. Simples. Se z é igual a x menos μ sobre sigma, x seria o quê? Z vezes sigma mais μ. Se sigma está dividindo, ele passa multiplicando. O μ está subtraindo, ele passa à esquerda somando. E teremos esta equação aqui. Z igual a z. X igual a z vezes sigma mais μ. Então, x é igual, basta você substituir os valores. Achamos o z, 1,28. O desvio padrão é 150. A média é 1.500. 1,28 mais 150 mais 1.500, 1.692. Então, apenas 10% dos funcionários ganham um salário maior ou igual a R$ 1.692. Ok? Qual é o salário dos 20% menos remunerados? Então, nós agora queremos calcular o salário a partir do qual 20% das pessoas ganham um valor igual ou inferior. Novamente, é a mesma lógica. Vamos achar o valor de z e então descobrir o valor de x. Nesse caso aqui, nós queremos a área B, que seria os 20% melhores salários. Ok? Mas a área amarela e a área marrom, a soma dessas duas áreas, na realidade, é exatamente a metade da área total. Certo? Então, nós temos aqui que esse valor vale 0,5. Se vale 0,5, A com B, o valor de A é 0,3. Novamente, esse valor de 0,3 nós achamos na tabela. Tá ok? Então, vamos lá. 0,3 seria equivalente a 0,28, 0,29, 0,29955, 0,30234. Então, seria 0,84 ou 0,85. Seria qual? 0,84 negativo ou 0,85 negativo? Lembre-se, você está à esquerda da média, certo? Então, esses valores de z, se você achar esses valores, eles sempre serão negativos, certo? Valores à direita da média, certo? À direita do zero são valores de z positivos. Lembre sempre-se disso. Então, novamente, calculamos o valor mais próximo, fazendo a diferença em relação ao valor alvo, que é 0,3, certo? 0,3 menos 0,9955 dá 45, 0,38234 menos 0,3 dá 234. Então, o valor mais próximo é 0,84. Ok? E nós já chegamos aqui ao final desse item. Basta agora calcular apenas o valor de x. Nós achamos o valor de z, que é menos 0,84. Então, qual seria o valor de x? Novamente, é só calcular usando a equação x igual a z vezes sigma mais μ. Lembrando que o z é negativo. Então, menos 0,84 vezes 150 mais 1.500 igual a 1.374, o que significa que 20% das pessoas na empresa recebem um valor menor ou igual a R$ 1.374. Bom, gente, é isso.
Qualquer dúvida, se vocês ainda tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar em aula ou mandar um e-mail. Um abraço!